Mas ao chegar lá, eu me deparei com uma situação. Não achei que demorou muito pra atender. Eu sei que daqui pra frente meu acompanhamento vai ser feito no hospital. E agora de carrinho, né, gente? Aí ele foi olhar lá no sistema e ele acabou achando mais 2 consultas. Ele falou, já adianto que foi diferente do que eu tô acostumada. E aí na hora do ultrassom foi um pouco estranho. Bom dia, pessoal. Hoje é quinta-feira aqui, dia 29/5. A gente chegou no domingo aqui em Portugal. Na segunda a gente resolveu outras coisinhas. Na terça a gente já conseguiu ir até o posto de saúde. No centro médico, na verdade, que chama aqui. A gente foi lá ver como é que era o esquema pra eu conseguir passar na médica. Como eu já tenho nacionalidade, eu já tenho o número de utente que eles falam aqui da saúde também, eu sabia que seria mais fácil, né? Então a gente foi. Mas ao chegar lá, eu me deparei com uma situação, porque no meu cartão cidadão, né, não constava, quer dizer, constava que a minha moradia era no estrangeiro, então que eu não morava aqui. Então a mulher falou pra mim, olha, você precisa alterar essa sua moradia. E também você precisa de um número português. E a gente ainda não tá com o nosso número português também, tá pra chegar os nossos chips ainda não chegaram. Hoje, se Deus quiser, a gente resolve isso. Mas aí ela falou, você tem que se dirigir ao cartório civil pra fazer a alteração do seu endereço, da sua moradia pra Portugal. Então eu saí de lá do posto. Ah, detalhe, eu expliquei pra ela que eu tava grávida, né? Ela perguntou de quantas semanas, eu falei que eu tava de 21 semanas. Eu expliquei também que a minha gestação é de alto risco por conta da diabetes gestacional. Então eu percebi que ela deu mais atenção pra isso, assim, ela ficou mais preocupada com relação a isso. Pela gestação já tá um pouco mais avançada e por conta da diabetes gestacional. Então ela anotou lá nos meus dados, na minha carteirinha, pegou o número, que ela queria um número português, mas a gente não tinha. A gente acabou passando então o número do pessoal do Relocation, que é quem tá ajudando a gente aqui nesses dias iniciais. E aí ela ficou de ligar caso aparecesse uma consulta. Fui então até o cartório civil para alterar minha morada, fiz lá a alteração, né? Levei meu contrato de aluguel da nova casa. Ele fez uma alteração inicial, mas ela é feita em 2 etapas. Então tem uma segunda parte, onde eu tenho que esperar um código, uma carta chegar na minha casa para confirmar que o endereço está correto mesmo. Aí eu tenho que pegar esse código, levar lá no cartório civil para eles confirmarem essa alteração. Porém, o cara lá explicou que a gente fazendo, né, dando entrada nessa alteração, eu já conseguiria mostrar lá no posto de saúde que eu já fiz esse processo, que é só aguardar essa segunda confirmação mesmo. E aí, para minha surpresa, ontem o pessoal do Relocation entrou em contato e falou que eu tinha uma consulta marcada para hoje, 11h30. Então eu fui na terça, ontem na quarta eles já ligaram e eu já tenho uma consulta hoje, que é quinta, às 11h30. Então eu tô aqui me preparando para ir pra consulta daqui a pouquinho. Juntei todos os meus documentos que eu trouxe da médica, então os meus ultrassons morfológicos que eu fiz do primeiro e do segundo trimestre, as minhas medicações que eu tomo, o laudo médico que a médica fez pra mim para que eu pudesse viajar. Então tem uma lista ali também de todos os medicamentos que eu tô tomando, vitaminas, suplementos. Então hoje vai ter essa conversa com ela. Vamos ver como é que vai ser. Eles pediram pra eu não atrasar, por estar lá 11h30 em ponto. Eu vou pra lá então, já estou me preparando, tô ansiosa, já separei tudo. Vou fazer uma listinha aqui de coisas que eu preciso perguntar e de que eu quero alinhar com ela. E aí depois eu venho contar pra vocês então como é que foi essa consulta. Bom, gente, falando então pra vocês um pouquinho de como que foi a primeira consulta no centro de saúde. Não achei que demorou muito pra atender, foi tipo uns 20 minutos a mais do horário que tava marcado, se eu não me engano. E aí, quem vem falar comigo primeiro é a enfermeira, e aí eu passo por uma triagem com a enfermeira. Então elas pedem pra fazer xixi num copinho, colocam uma fitinha lá, olham umas cores lá e dizem se o seu xixi tá bom ou não, se precisa beber mais água ou não, enfim. Aí o meu tava tudo certo, depois a gente foi pra uma salinha, e nessa salinha foi onde ela fez a minha carteirinha de gestante. Deixa eu pegar aqui pra mostrar. Essa daqui, ó, que é essa carteirinha verde aqui do SNS, que é o sistema de saúde aqui de Portugal. Então eu tinha minha carteirinha lá do Brasil, ela passou os dados pra cá e foi preenchendo, me perguntando várias informações, como foi a primeira vez. Então ela teve que perguntar bastante coisa e adicionando lá no computador, no sistema deles e também na carteirinha. Aí ela tira a pressão, pesa, enfim, faz toda essa parte inicial e depois esperei mais um pouquinho, acho que mais uns 10 minutos naquela salinha pra ir ao médico. E aí quando eu passei com o médico, ele é o meu médico de família, então ele não é um ginecologista obstetra, ele é um médico de, como é que fala? Um clínico geral. Então ele perguntou algumas coisas também, quis entender melhor sobre a minha gravidez, expliquei, falei tudo que eu tava tomando, mostrei meus exames, ele foi inserindo algumas coisas lá no sistema. E aí, pelo fato de eu ter sido diagnosticada com diabetes gestacional desde o início da gestação, a minha gestação é considerada uma gestação de alto risco, então eu sou diretamente encaminhada para o hospital. Então o que ele me informou foi, eu vou fazer o pedido aqui no hospital, no sistema, e aí você vai aguardar que eles vão entrar em contato com você para agendar a sua consulta direto no hospital. De qualquer forma, eu vou agendar com você um retorno daqui a alguns dias para ver
ver se eles entraram em contato, como é que tá, se tá tudo certo. E aí foi isso. Com relação aos exames de sangue, eu tinha só digital, não tinha nenhum impresso. E aí ele falou que ia me pedir mais um pra, enfim, pra eu fazer um exame de sangue agora, pra ele ter todas essas informações que ele precisava confirmar, o tipo de sangue, a toxoplasmose, essas coisas que a gente faz no exame inicial, ele quis fazer aqui também pra ter certeza. Então ele me entregou um papel, como se fosse uma guia, que a gente conhece, um pedido médico. E aí ele falou pra eu fazer. Eu falei, nossa, mas onde que faz, né? Aqui mesmo, no centro? Ele, não, você vai em qualquer laboratório e entrega esse papel. Aí eu falei, tá bom. Não fazia ideia de como funcionava, né? Então no dia seguinte mesmo, eu peguei esse papel, fui no laboratório que tem aqui perto de casa. E aí o laboratório é particular, tá, gente? Só que quando você entrega essa guia do SNS, eles fazem o exame de graça. Então eu acredito que depois o governo paga pra eles. Então eles me passaram as instruções, o que eu precisava. Na verdade, eu passei na volta do médico, eu passei lá. Isso, foi isso mesmo. Na volta do médico eu passei lá e eles falaram, pode ir no dia seguinte, pode vir no dia seguinte. Me deram um potinho pra fazer xixi. E aí eu fiz todo o processo. No próximo dia já fui lá, já fiz o exame cedinho. Inclusive pós-exame, eu até guardei esse aqui. Eu não usei, mas eu guardei. Eles dão um vale pequeno almoço, tá vendo? Então, se eu quisesse tomar um café da manhã depois do exame, eu poderia ir. Acabei não indo porque minha alimentação tá meio restrita. Eu falei, não vou comer em casa. Eu tava com o Vinícius também. E aí a gente voltou pra casa. Então, dessa primeira consulta foi isso. Foi só um resumão básico ali de tudo, né, que já tinha acontecido na minha gestação, de como é que tava. Passei os meus medicamentos. Ele me deu também uma guia pra eu poder pegar o aparelhinho. Deixa eu mostrar aqui. Na verdade, assim, lá na hora eles já falaram ele já chamou a enfermeira de novo, e eles me deram um aparelhinho pra medir a glicose, né, que eu tenho que medir todos os dias. E aí, ele já me deu também um papel com uma guia pra eu ir na farmácia comprar as fitinhas. Então, com essa guia do médico, do SNS, eu não lembro quanto era agora, eu acho que era 16 euros as fitinhas. E aí, com a guia, eu paguei 2 e pouco. Então, você paga, mas você paga um valor simbólico ali pelas fitinhas, que geralmente não são baratas. Então, peguei 50 fitinhas e é o que eu tô usando agora, e tô usando esse aparelhinho também deles, né? Eu tenho um aparelhinho meu, que foi o que eu trouxe, que eu tava usando, mas as minhas fitinhas iam acabar e eu sabia que eu precisava de um aparelho novo, porque as fitinhas daqui não iam dar certo com a do meu aparelho. Então eu já expliquei isso pra ele e aí ele já me passou essa guia e eu consegui pegar também na farmácia por 2 e pouco. Então eu consegui resolver essa parte. A parte da suplementação eu ainda tenho algumas coisas, vou continuar tomando, e aí quando acabar também eu vou precisar comprar. Mas é isso, gente, foi isso. Agora eu tenho que aguardar o hospital entrar em contato comigo para a próxima consulta, pra gente ver como é que vai ser, e eu venho contar aqui pra vocês. Hoje é o meu retorno aqui no centro de saúde. Então, desde aquela primeira consulta, eu fiquei aguardando o contato do hospital. Eles me ligaram, passou alguns dias, eles me ligaram, falando que eu teria a consulta agendada pro próximo mês e que eu receberia uma carta com a data e o horário certinho dessa consulta. Eu já recebi essa carta, então tá confirmado, eu tenho uma consulta no hospital no próximo mês. Porém, o médico dessa primeira consulta, como eu já comentei com vocês, ele havia agendado um retorno. E aí, hoje é o dia desse retorno. Então, já estou aqui preparada com os meus exames em mãos. E aí, vou lá também para esse retorno, ver como é que vai ser direitinho. E depois eu conto para vocês entenderem como que funcionou essa primeira parte, pelo menos, que foi feita no centro de saúde. Eu sei que daqui pra frente meu acompanhamento vai ser feito no hospital. Então, quando eu for no hospital e eu tiver informações de lá, eu também compartilho aqui com vocês. Mas, por enquanto, o que eu tenho mesmo é só o contato com o centro de saúde. Então, em seguida, depois dessa segunda consulta aqui desse retorno, eu venho comentar mais com vocês como é que foi. Bom, estamos indo para a segunda consulta médica aqui, agora de carrinho, né, gente? Que a última vez eu fui a pé. Cansei, vocês viram aí, andei acho que 20 minutos para chegar lá no centro de saúde. E agora de carro dá 5 minutos. Então, daqui a pouquinho a gente tá lá para a segunda consulta. Bom, vamos falar então como foi a segunda consulta, né? A segunda consulta demorou um pouquinho mais para atender, só que foi mais rápida a consulta em si, não teve a triagem com a enfermeira, já fui direto para a sala do médico. E aí com o médico, ele mais me perguntou como é que tava com relação à consulta do hospital, se eu tinha recebido. Aí eu falei para ele que sim, que eu havia recebido uma ligação e havia recebido uma carta. No dia 7/7 eu teria a minha consulta no hospital. Aí ele foi olhar lá no sistema e ele acabou achando mais 2 consultas. Ele falou, na verdade você tem 3 consultas. Você tem essa do dia 7/7 e no dia 17 você tem mais 2 consultas. Uma com nutricionista e uma com endócrino por conta da diabetes gestacional. Aí eu fiquei surpresa porque eu não sabia dessas 2 consultas. Falei,
Não, tudo bem, ótimo, né? Melhor assim. Na consulta em si, ele também viu se estava faltando alguma coisa. Ele viu os meus exames. E aí ele achou que meu ferro estava baixo, que eu precisava suplementar. Aí eu falei, se não dava pra gente fazer endovenoso, né? Que é na veia, que geralmente é mais rápido. Mas ele falou que ele não conseguiria solicitar isso só no hospital. E aí ele passou, então, o suplemento pra eu comprar. Fui atrás de comprar, achei bem carinho o ferro aqui, porque eu achei 24 euros. Então é caro. E por ser suplemento, não entra naquele esquema que eu expliquei pra vocês do papelzinho da SNS. Ele me deu um papel, uma receita pedindo. Mas por não ser medicamento e ser suplemento, não tem desconto. Então eu teria que pagar o preço cheio mesmo. E foi isso que eu paguei. Não teve por onde fugir. Pesquisei em outros lugares. Enfim, vi com o seguro saúde se tinha desconto. Consegui um desconto de 10%, eu acho, ou 2%, ou 5% do seguro saúde, que foi bem pouquinho. Então assim, não mudou muita coisa. Mas comprei, enfim, como a consulta com o médico ainda vai demorar, achei melhor comprar e já ir suplementando, porque isso é uma coisa também que não dá pra ficar sem. Falei com a minha nutri lá no Brasil e ela falou, realmente é uma coisa que não dá pra ficar deixando baixa, porque isso prejudica bastante o crescimento do bebê. Então, do exame de sangue, essa foi a única alteração que ele achou, que meu ferro tava baixo, o restante tava tudo certo. Ele me pesou, e aí eu tinha emagrecido 1,5 kg da última vez. Aí isso ele ficou meio assim, ele falou, por que você acha que você emagreceu? Mas eu expliquei pra ele que é porque aqui eu tô andando bastante, a gente tava sem carro, então eu tava caminhando bastante, e acho que foi por isso que emagreci. Acho que foi por isso, porque de resto tá tudo bem, assim, tô comendo bem, tô comendo normal. Enfim, foi isso, eu tinha algumas dúvidas pra tirar com ele, com relação à minha medicação que eu tomo, e algumas coisas da gestação mesmo, mas ele falou que isso aí vai ser com a obstetra no hospital. Então, que eu tenho que aguardar, na verdade, chegar esse dia pra tirar essas dúvidas. De qualquer forma, ele já viu lá os dias das consultas e já marcou um outro retorno logo após as minhas consultas também com ele, pra ver se tá tudo certo, e também pra eu tomar as vacinas que faltam. Então, a DTPA, que é a vacina do 3º trimestre, e só. Eu que quero perguntar sobre a da bronquiolite, essas coisas são dúvidas minhas. Mas enfim, é isso. Foi isso então a segunda consulta. Foi algo bem rápido, mas pra ele me acompanhar mesmo e ter certeza de que eu tinha recebido a consulta no hospital, a marcação da consulta no hospital. E foi bom, no final das contas, pra ele suplementar o ferro e eu não ficar também todo esse tempo com deficiência de ferro. Bom dia, pessoal. Tô aqui numa segunda-feira, então finalmente chegou o dia do médico obstetra. Esperei muito por esse dia, né? Passei aqui, mostrei pra vocês como é que foi a última consulta que eu tive. Mas as consultas que eu tive foram todas em tom dela, com médico de família. Então essa é a primeira vez que eu vou passar com obstetra mesmo. Então a gente tá indo aqui pra cidade vizinha, fica mais ou menos 20 minutos da nossa casa. E aí eu vou passar pela primeira vez e conhecer o hospital. E provavelmente vai ser o hospital onde eu vou fazer o parto. Então vai ser bom por isso. Tava ansiosa pra essa consulta, pra alinhar algumas coisas, né, com relação ao parto, tirar algumas dúvidas que eu tenho. Então hoje é o dia da gente resolver isso. Eu vou lá e aí depois eu venho contar pra vocês como é que foi. Bom, a gente acabou de sair do médico aqui, demorou um pouquinho lá. Agora a gente veio no shopping, que eu tô morrendo de fome, então prioridades, né? Vamos matar essa fome. E aí depois eu venho contar pra vocês como é que foi. Mas tipo assim, já adianto que foi diferente do que eu tô acostumada. Então vamos ver como é que... Enfim, eu vou contar pra vocês depois. Bom, gente, vamos lá. Já cheguei em casa, vou contar pra vocês então como é que foi a primeira consulta com a obstetra, o que eu achei, qual que é meu feedback, né? Primeiro eu quero deixar bem claro aqui que o que eu tenho de referência no Brasil são consultas e atendimentos particulares. Então eu nunca passei no Brasil no atendimento público gestante. Então acho que esse é um ponto importante de falar, porque aqui eu tô comparando experiências que eu já tive no particular com uma experiência pública. Então eu tenho certeza que vai ser diferente, eu tinha certeza disso, então minhas expectativas estavam bem alinhadas com relação a isso. Porém, com relação ao Hospital de Viseu, que é onde eu tô passando e onde eu tinha visto alguns relatos, muitas pessoas falam muito bem do acompanhamento e do parto também, do atendimento do parto, que foram muito bem tratadas, enfim. Então a minha expectativa tava um pouquinho alta com relação a isso, assim, porque eu ouvi falar muito bem. Mas, resumindo, vou falar pra vocês como é que foi, né? Quando a gente chegou, tinha muita gente. Essa imagem que eu guardei, que eu mostrei aí pra vocês da sala de espera, ela tava com poucas pessoas, mas
mas foi logo no início quando eu cheguei, depois já acumulou bastante gente, eu fui bem cedo. E aí também a televisão da sala tava desligada, tava chamando em outro lugar. Enfim, teve uma confusão ainda de chamar senha, porque é com senha que fica chamando. Então, muito provavelmente, o que acho que aconteceu? Eles me chamaram pra passar com a enfermeira. Eu não fui porque a televisão tava desligada, eu não vi, e a sala de espera era ali. E depois eles me chamaram e aí eu já passei direto com a médica. Então eu precisei fazer a ordem inversa. Eu passei com a médica, a hora que me chamaram, e a médica falou, tá, agora você vai passar com a enfermeira. E aí depois eu passei com a enfermeira, tá? Então eu fiz essa ordem inversa, mas eu acredito que a ordem seja a enfermeira primeiro, depois médica, como normalmente é. E aí, com a médica, também teve toda aquela questão de ser a primeira consulta. Por mais que meus dados já estivessem no sistema, eu tive que passar pra ela várias coisas. Então, mostrar os meus exames, eu levei tudo, tá, gente? Mas aí mostrei os meus exames de sangue, os meus morfológicos do primeiro e do segundo trimestre, os meus medicamentos, levei até as caixinhas, assim, ó, das coisinhas que eu tô tomando pra ela ver. O que mais? A minha carteirinha, claro, que a gente tem que levar sempre pra ela preencher. E ela foi fazendo algumas perguntas com relação ao que eu tomava, o que eu não tomava. Atualizei ela de toda a minha situação. E aí eu vi, assim, olhei no fundo da sala e vi que tinha um aparelho de ultrassom, porque eu não tinha certeza se eu ia fazer ultrassom lá no momento, eu não sabia como é que era, né? Ou se eles iam me encaminhar pra um outro momento fazer ultrassom. E aí na hora do ultrassom foi um pouco estranho, porque ela fechou a cortina, assim, de onde eu faria o ultrassom, que era no fundo da sala. O Vinícius estava comigo, ela não chamou o Vinícius pra acompanhar, não sei se é normal aqui, tá, gente? É que lá eu tava muito mal acostumada, nós estávamos mal acostumados, o Vinícius sempre acompanhou tudo, sempre conversou com a médica normal, enfim. Aqui ela meio que fechou a cortina pra ele não me ver fazendo ultrassom, tipo... E na hora de fazer o ultrassom, era só uma telinha, um notebook virado pra ela, então eu não acompanhei em momento algum. Ela ficou quieta o tempo todo que ela tava fazendo, tirando as medidas lá. Isso por um instante me deixou um pouco angustiada, porque, não sei, gente, dá a impressão de que tem alguma coisa errada quando a pessoa não fala nada. Enfim, agora eu já sei que é normal, mas na hora eu fiquei meio assim, né? Até porque eu tenho uma experiência que me marca mais, então essa parte do ultrassom pra mim é um momento bem delicado. E aí não teve essa troca de explicações, ó, tá tudo bem, o bebê tá aqui, a cabecinha dele tá aqui, o corpinho tá aqui, que nem eu tava acostumada a ter, sabe? As medidas são essas, ele tá desse tamanho, não teve nada disso. Ela ficou em silêncio o tempo todo, foi tirando as medidas lá, aí teve uma hora que ela botou o sonzinho do coração, mas foi tipo muito rápido, juro, foi tipo uns 2 segundos. E aí ela já tirou e ela desligou assim a máquina e falou, tá tudo certo, tá tudo bem, ele tá nas medidas dentro da idade gestacional e o coraçãozinho tá tudo bem, ele tá bem, tá dentro das medidas. Aí eu, tá bom. Aí eu perguntei assim, eu falei, ele tá sentadinho, né? Porque nos últimos ele tava sentadinho e eu já tô começando a querer que ele vira por conta do parto. E ela falou, sim, ele tá sentadinho. E assim ficou. E foi isso, a questão do ultrassom. Aí no final eu falei, eu tenho algumas dúvidas, porque eu fiz uma listinha, várias dúvidas que eu tinha, porque eu sou dessas, gente, eu levo listinha com as minhas dúvidas. E aí eu fui perguntando essas dúvidas e as respostas foram meio secas, assim, com relação às dúvidas. Eu perguntei sobre a vacina da bronquiolite, da DTPA, e aí ela falou que isso é no centro de saúde, que não é com ela, então é que ela não sabe. Aí tá bom. Aí perguntei sobre as insulinas também, que eu aplico, sobre as seringas que eu precisava, isso daí também não é com ela, é com a endócrino que eu vou ter consulta. Aí perguntei do exame do cotonete, que é um exame importante no 3º trimestre. Aí ela falou que isso é feito na semana tal, não é agora. Fica tranquilo. Aí perguntei do morfológico, ela falou, não, a gente vai fazer, fica tranquilo. É tudo assim, tipo, vai acontecer, sabe? Não sei se ela também... Enfim, é coisa minha, né? E, sei lá, talvez um pouco de ansiedade pra ter essas informações e por não conhecer o sistema. Então você quer entender como é que funciona, então fica com essas dúvidas, né? Não sei se eles vão fazer esse exame, se eu preciso fazer por fora. Eu não sei se, né, se nem o ecocardiograma fetal que eu quero fazer. Perguntei também, é porque eu não sei. Pra ela, não, a gente faz, claro, faz parte do 3º trimestre. Então a resposta é sempre assim. Mas esse é o jeito deles aqui, eu tenho que me acostumar com relação a isso. Fato é que na gravidez, isso é um ponto sensível pra mim. Aí eu perguntei sobre indução do parto, porque no meu caso, por ter diabetes, eu acredito que a gente tem que induzir antes. E ela falou que provavelmente isso vai acontecer, mas também de uma forma bem... Plano de parto, ela falou que não sabe nada disso, que era com a enfermeira. Os suplementos, tudo também não era com ela. E a declaração de gestante, que eu quis pedir também, porque aqui em Portugal você tem direito ao abono, né, quando você é gestante. Aí ela também me falou que isso é no centro de saúde, não é com ela. Isso eu achei estranho, porque eu acho que eu comentei com o médico e ele tinha falado que era com a obstetra. E agora ela me falou que é no centro de saúde. Então, vamos ver no centro de saúde como eles vão reagir agora da próxima vez. E o que mais? Eu acho que é isso. Perguntei do curso, de que eu sei que tem curso do parto, né, de maternidade também e tudo mais. Aí ela falou, isso aí é com a enfermeira. Aí tudo bem, enfim. Foi isso, gente. Foi algo que
foi algo diferente que eu não tô acostumada. Não foi ruim, mas foi bem básico e simples. Tive alguns relatos de pessoas falando que no SUS é assim também, então é algo simples, então talvez seja eu que não esteja acostumada, tá? De qualquer forma, eu saí da consulta e eu já tenho aqui um seguro de saúde e eu saí da consulta e já agendei uma consulta no privado também. Por quê? No final da consulta ela falou, eu vou agendar sua próxima retorno, né? Sua próxima consulta. E aí ela agendou só pro dia 18/8, ou seja, mais de um mês de distância daquela consulta pra próxima. E aí eu achei muito longo, porque também tô acostumada do terceiro trimestre ter um acompanhamento mais próximo, acho que a partir de certo ponto é de 15 em 15 dias, se eu não me engano. E aí ficou com mais de um mês de distância. Achei muito longo. E na gravidez a gente tem datas que a gente não pode perder. Então tem semanas que as coisas precisam acontecer. Tipo, morfológico é de tal a tal semana. O TPA é até tal semana. O ecocardiograma fetal é até tal semana. Então, assim, é esse tipo de coisa que eu fico preocupada, que ela foi deixando tudo, que ela foi falando tudo, não, depois a gente vê, depois a gente vê, mas na hora de marcar a consulta, no retorno, eu já vou estar lá na frente e tenho medo de perder algumas datas importantes, sabe? Então eu preferi marcar um médico particular no privado. Então até essa consulta do dia 18/8, eu vou ter ali um médico privado no meio, então vai acabar ficando, não vai ficar tanto tempo assim, sem passar, sem consulta. E aí com ele, vamos ver como é que vai ser também, gente, porque eu não sei se é algo meio cultural, atendimento, mesmo no particular, pode ser que seja algo desse tipo, sabe? Então vamos ver, eu vou levar algumas dúvidas também, vou conversar e vou sentir, eu não sei como é que é. Não é nenhum médico que foi por indicação, eu simplesmente vi o que tinha data próxima e que atendia o convênio, então vamos ver, todas as consultas aqui, mesmo você tendo seguro saúde, relação de coparticipação, e como eu fechei o seguro saúde faz pouco tempo, dentro de 3 meses, ainda não passou 3 meses, tem uma carência também, então eu vou pagar um valor com desconto, sabe? Mas ainda vou ter que pagar essa consulta de alguma forma. Então vamos ver como as coisas acontecem, assim. Confesso que eu fiquei preocupada, a hora que eu saí da consulta, fiquei meio apreensiva com relação a isso. Logo em seguida eu entrei no grupo de mães de Viseu, que eu participo, e perguntei sobre a experiência das pessoas, como foi o atendimento, o acompanhamento, como foi o parto, e os feedbacks foram todos positivos, assim, todo mundo falou que foi super bem tratada, tanto durante o acompanhamento como no dia do parto. Então, assim, eu acho que é algo que eu tenho que acalmar minha mente, assim, me acalmar de uma certa forma, me acostumar com esse tipo de tratamento que é diferente e entrar no ritmo daqui, sabe, de alguma forma. Claro, eu vou ter as minhas ferramentas, que são as coisas, o privado, né, as consultas, ou até algum exame que eu quiser fazer, que eu acho que não vai rolar aqui no público, que demore muito, eu vou no privado e faço, tipo, vou me precaver da forma que eu puder pra cuidar da minha gestação. Mas os feedbacks foram todos bons, assim. As experiências foram boas, os partos foram bons, o acompanhamento foi bom. Então eu acho que talvez tenha sido algo... Ou eu não dei sorte com a médica no dia também, não sei. Ou foi algo meu, assim, que eu tava esperando alguma coisa e aí tive outra, aí teve essa quebra de expectativas. Mas enfim, é isso. Tudo funcionando no ritmo deles, no ritmo do público. Então agora eu tenho mais 2 consultas com nutricionista e com endócrino, depois tenho o retorno no centro de saúde e depois eu tenho mais uma consulta com obstetra. Então este tá sendo o meu acompanhamento até agora. Eu vou compartilhar depois em outros vídeos os próximos passos, conforme for acontecendo, eu vou trazendo pra vocês esses relatos pra vocês acompanharem. Tem muitas mamães aqui que me seguem e estão pedindo bastante que eu conte mesmo, né, como tá sendo essa experiência por aqui. Então eu vou trazer pra vocês em vídeos específicos, assim, falando sobre esse assunto. Por enquanto é isso, então. Espero que ter compartilhado essa informação tenha ajudado vocês com algumas coisas. Se vocês tiverem algumas dúvidas que eu não falei, alguma questão aqui, pode ter passado alguma coisa, deixa aqui nos comentários que aí eu respondo, tá bom? É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!